Na Desejo Gelateria Confeitada, você encontra o verdadeiro gelato artesanal, sem adição de aromatizantes, corantes artificiais, gordura vegetal hidrogenada e emulsificantes. Temos também mini paletas e picolés na mesma linha natural. Sem contar que na Desejo você também encontra o tradicional açaí, além de uma variedade de tortas, doces, salgados e bebidas expressas. Temos um diferencial nas opções de gelato, como por exemplo os sabores licuri, capim santo e banoffee. Sem contar que você ainda encontra sabores sem açúcar, como por exemplo morango, manga com maracujá, dentre outros. A Desejo traz o melhor de sabor e qualidade para nossos clientes. É isso aí, gente, tá começando mais um programa tão absurdo pela JR Produtora e o programa hoje está inesquecível. Presente em mais de 30 países, com mais de 50 mil membros, a comunidade católica Shalom vem, através da essência e o desejo de anunciar Cristo a todos, com sua vivência comunitária e missionária. Vou trazer aqui para vocês elas. Chama aí, Sasuke! Com vocês as ilustres Lavínia Santos e Carol Souza. É um prazer imenso estar com vocês aqui, grande Carol, grande Lavínia. Eu não vou chorar aqui agora, porque eu sou uma pessoa forte. E vamos abordar tudo sobre o Shalom, não é isso? E também uma coisa maravilhosa que é o Acampus, não é isso? Exatamente. Mas vamos começar do início, Bora. Vamos falar um pouco sobre nada mais, nada menos do que a existência da comunidade católica Shalom. E isso eu queria começar perguntando como surgiu a comunidade católica Shalom? Surgiu por um fato muito inusitado, que o Moisés, que é o fundador da comunidade, foi convidado para dar um presente para o Papa João Paulo II, em 1980. E aí ele foi pensar, foi rezar o que é que ele poderia dar para o Papa. E aí ele resolveu escrever uma carta. Escreveu uma carta ofertando a sua vida, que hoje até é uma música. Pronto, aí foi lá nessa missa, entregou essa carta. Dali a gente entende que surgiu a comunidade. Mas de forma concreta, foi em 1982, dia 9 de julho. Inclusive ontem não. Domingo foi o nosso aniversário de 41 anos de fundação, que surgiu com uma ideia de uma lanchonete para evangelizar. Moisés queria fazer uma coisa diferente para evangelizar os jovens, aqueles que talvez não iriam assim, mais para uma missa, para um grupo de oração, mas queriam lanchar, porque naquela época isso seria uma coisa muito inusitada. Aí ele se reuniu com os amigos dele e aconteceu, né? Então, foram atrás de tudo, de material, tudo doado e montaram uma lanchonete para evangelizar. Começaram com a lanchonete e livraria, né? E livraria. E isso, a lanchonete que ficava próxima à igreja ou era alguma outra comunidade da igreja? Não, a princípio era só uma lanchonete com jovens que iam evangelizar as pessoas que iam ali comer e conviver. Né? Então as pessoas iam comer, aí os sanduíches tinham nomes bíblicos e as mesas tinham escrito tipo, Jesus te ama. Então, era uma lanchonete diferente. Aí, quando as pessoas chegavam, eles falavam que eles eram um grupo de jovens, que tiveram uma experiência com Deus, e se eles também não queriam participar daquele movimento, e convidavam para missa, para as coisas. Mas lá mesmo não tinha, não era, tipo assim, um anexo da igreja, ou já uma comunidade, não tinha essa ideia. Era só uma lanchonete, que as pessoas que trabalhavam iam falar de Deus para quem ia lá. É praticamente uma lanchonete para evangelizar. Exatamente. Mas ainda nesse período ainda não tinha uma conexão direta com a igreja.
Como tem hoje, não. Mas eram os membros da igreja, entendeu? Isso, então foi através de Moisés que ele criou a lanchonete junto com outras pessoas. Era quantas pessoas quando isso iniciou? Eu não sei exatamente quantas pessoas eram, mas era um grupo considerável de jovens. De jovens. É. O Moisés, ele já deve ter falado muitas vezes de onde surgiu o desejo. Foi através de uma experiência, um sonho, como é que foi? Ele teve uma experiência com Deus aos 16 anos, se eu não me engano. E depois da experiência que ele teve com Deus, surgiu no coração dele um desejo muito grande de fazer com que Deus fosse conhecido, que o amor de Deus que ele experimentou, outras pessoas também experimentassem, entendeu? Ele não sonhou, não foi nada disso, ele teve uma inspiração, foi uma inspiração de Deus, assim. E aí ele achou que ele estava ficando louco. Aí ele foi, estava inquieto, foi até no aniversário que ele conta que estava inquieto, ele não estava conseguindo viver bem, estava assim meio pensativo. E aí a galera perguntou a ele o que estava acontecendo, aí ele disse, não, a ideia meio maluca que eu tive, mas aí eu vou partilhar. E aí todo mundo gostou, achou legal, interessante, e aí foram atrás. Interessante, se eu não me engano foi com 20 anos que Moisés abriu a lanchonete com a livraria, não é isso? Não sei exatamente. Foi com 20 anos, foi com 20 anos, eu andei pesquisando para ajudar, Ah, que ótimo! E se eu não me engano, foi em 1983 que surgiu a questão da comunidade de vida, não foi isso? Assim, na verdade, em 1983 foi a primeira consagração. Depois que eles abriram a lanchonete, né, com o tempo ali, os meses, eles já sentiam um desejo grande de viverem uma vida comunitária, morarem juntos, viverem uma manhã de oração, e à tarde ir trabalhar na lanchonete, e à noite ter grupo de oração e esse tipo de coisa. Então, eles já queriam deixar tudo, deixar a casa, deixar a família, mesmo ainda no mesmo estado, na mesma cidade, para viver uma vida diferente. Então, então surgiu primeiro porque existem duas vertentes dentro do Shalom, né? Que é a comunidade de vida e a de aliança. Então surgiu primeiro a comunidade de vida. Exatamente. Nos parâmetros que são hoje ou tinha alguma diferenciação na época? Eu acredito que a inspiração é a mesma de hoje. Claro que amadureceu muitas coisas, evoluiu o jeito de pensar, né? Que homens hoje moram numa casa, mulheres moram em outra, casal moram em outra. Então, isso foi com o tempo, foi se aperfeiçoando. Amadurecendo, exatamente. Entendi. Então, a comunidade de vida nasceu primeiro, a aliança nasceu, se eu não me engano, 3 anos depois, foi em 1985? Não, acredito que 1 ano depois, não foi não? 1 ano depois. Não, 2 anos depois 85. Que surgiu a aliança. Provavelmente a aliança deve ter surgido porque tinha pessoas que tinham o desejo de estar lá, né, mas não viver talvez a comunidade de vida. Aquela dimensão de radicalidade como a comunidade vivia. Se sentiam chamados a talvez viver a mesma vivência de comunidade, mas não de deixar tudo para viver só aquilo, entendeu? Entendi. Vou pedir à produção para mostrar melhor as pessoas que estão nos assistindo como é a questão do talco. Eu queria que a produção jogasse aqui na televisão para a gente dar uma olhada. Nesse requisito começa com o Seminário de Vida do Espírito Santo. Eu queria que você explicasse mais sobre isso, Lavínia. O Seminário de Vida no Espírito Santo é um caminho. Geralmente é um final de semana, ou tem lugares que a gente faz algumas semanas, que é um caminho onde a pessoa vai em alguns encontros, ou se for no final de semana, naquele final de semana, em que ela vai viver uma experiência de Deus. Primeiro passo. Necessariamente seria a preparação, podia-se dizer? Não é exatamente a preparação, porque a preparação é o vocacional. É ali o primeiro contato que ela tem com Deus. Entendi. No meu seminário, foi a primeira vez que eu me senti profundamente amada por Deus. Foi no meu seminário de vida no Espírito Santo, no retiro de final de semana que eu fui, que tinham pregações, momentos de oração, gincana, lazer, tarará, essas coisas todas. E ali eu me senti assim, faltava alguma coisa que foi preenchida e eu nem sabia, entendeu? Entendi. Os seminários de vida do Espírito Santo, ela acontece nos eventos dentro da comunidade católica Shalom, né? Exatamente. Mas na igreja, na renovação carismática, tem seminário de vida no Espírito Santo. Já existia isso, só que o Shalom vive com a sua forma de viver, com o nosso jeito, com as nossas músicas, com o nosso jeito de rezar, entendeu? Entendi. Após o seminário de vida do Espírito Santo, eu como veterano do Renascer,
que é um seminário de vida no Espírito Santo. Renascer, que acontece no Carnaval. Você que pretende ir para Salvador, não vá. Vá para o Renascer. Faça como Douglas. Faça como eu. Não como ano passado, mas como ano passado. Vá para o Renascer. Vem os grupos de oração. Pode deixar na tela, produção. Vem o grupo de oração. O grupo de oração já o Seminário do Espírito Santo acontece em eventos do Shalom e o grupo de oração dentro do Shalom, não é isso? Que sempre é uma localidade, um certo local da cidade, não é isso? Onde o Shalom está localizado hoje em dia mesmo? Hoje nós estamos num processo de transição, porque a gente saiu ali da Gamboa e estamos indo para o centro. Não sei te dizer agora o endereço de cabeça, mas é ali na região da Fazendinha. Mas a gente ainda não inaugurou. Provavelmente agora do meio para o fim de julho a gente vai inaugurar o nosso novo centro de evangelização. Entendi. E os grupos de oração funcionam como? Vamos explicar para a galera aí, Lavínia. Eu não sei. Você deveria saber, né, Douglas? Assim, o grupo de oração a gente entende que é uma continuidade daquilo que você viveu no seminário. Você viveu o seminário, um evento, um retiro, enfim. Aí você teve aquela experiência e a gente diz que é para você fazer com que ela não passe, assim, que ela se aprofunde cada vez mais. E aí a gente vai para o grupo de oração. E aí a gente chama de como se fosse a sua família Shalom. Então, aquelas pessoas que fizeram o seminário com você, elas vão ser as mesmas pessoas do seu grupo de oração. E aí toda semana, né, tem o de jovens aos sábados, o de casais na terça, de adultos na quinta, de crianças no sábado também. E aí você vive toda semana um encontro com elas, que vocês vão rezar juntos, partilhar juntos, ser formados, né, que tem os momentos de partilha juntos, conviver, celebrar o aniversário, sair, sei lá. O grupo de oração são divididos em vários, né? Como você falou. Vamos dizer que eu participei do Renascer ou de outro evento. Aí vai ter o grupo de oração do Renascer. Então, todas as pessoas que participaram do Renascer vai chegar e vai ter um grupo de oração. Então, significa que existem vários dentro do Shalom. Exatamente. Que tem nomes específicos, não é isso? Esses nomes são criados como, Lavínia? Por incrível que pareça, você acredite ou não, a gente reza e pede a Deus para dizer como ele quer que chame aquele grupo de oração. E aí, às vezes, ele dá, não sei, uma palavra da Bíblia, ou fala alguma coisa específica direcionada, e a gente escolhe o nome em cima daquilo que Deus nos falou, que ele deseja para aquele grupo de oração. Entendi. Uma questão de direção. Sempre se pede uma direção a Deus, né? Com certeza. Sempre bom. E o grupo de oração, Lavínia, ele funciona de que, como? Você chega lá, aí você entra no seu grupo de oração. Como é a dinâmica do grupo de oração? As pessoas têm dúvidas. Você quer dizer, tipo, a estrutura lá A estrutura, mesmo? Tá bom, né? Você chega... Tem um acolhimento. Vai ter um acolhimento, a pessoa que vai te acolher. Vai ter o que a gente chama de seu pastor de grupo de oração, que é aquela pessoa que coordena o grupo. E geralmente ela não está sozinha, ela tem mais uma ou duas pessoas que também são ali núcleos que ajudam nesse grupo de oração. Aí você vai chegar, vai ter o acolhimento, aí vão cantar, né, fazer um momento de animação, quem já foi no Renascer sabe como é, acolhe uns aos outros, aí dança lá as musiquinhas, eu amo essa parte, porque eu gosto muito de dançar. Sim. E aí depois a gente reza, tem um momento de oração, que a gente reza, escuta a Deus, sente a presença de Deus ali mesmo, né? Com as esse músicas, momento dura entre uns 40, 45 minutos, entre né? Esse momento de louvor, animação, de se acolher, uns 40 minutos. Sim. E aí depois tem os temas específicos que a gente aborda, né? A gente vai falar sobre algum tema, partilhar sobre alguma coisa com as pessoas que estão ali, né? Pra crescer, formação, conhecer mais sobre a igreja, sobre Deus, sobre o seu caminho também ali no grupo de oração. E pronto. Após a palestra tem também os avisos finais. Tem os avisos. Aí a gente convida as pessoas a partilharem sobre aquele dia, como foi, né? O que mais a tocou, por exemplo. Então o grupo de oração funciona como se fosse um crescimento dentro da oração, né? Dentro de um conhecimento em si em Cristo, né? O grupo de oração é para você, como já disse, grupo de oração, você aprender a rezar. E rezar é conversar com Deus. Se eu não me engano, ele é dividido em fases, né? Isso também é um grupo de oração. Tá conhecido, né? Eu queria que você dissesse as fases do grupo de oração pra gente. Quais são elas? Nós temos a primeira, que é a fase inicial, que é a fase do querigma, que a gente chama de primeiro anúncio, aquele primeiro contato que a pessoa teve com Deus, com a igreja, né? O primeiro anúncio, querigma.
Depois ela entra numa fase que a gente chama de filoteia, que é a fase de aprofundar a amizade com Deus. Filoteia significa isso, amizade com Deus. Sim. Depois a terceira fase é a metanoia, que a gente chama de segunda conversão, né? Para aprofundar esse movimento de experiência de conversão mesmo. Depois tem a koinonia e a martiria. São 5 fases que os grupos de orações vivem, né? Aí tem gente que fica no meio do caminho porque já entra na comunidade. Por exemplo, eu só fui até a filoteia e eu já fui para a comunidade. Já ingressou. Então, necessariamente, não é necessário você praticamente finalizar essas e não, você pode acabar, mas é como se não tivesse um fim. Se você chegar na martiria e não ingressou na comunidade, você vai permanecer na obra, no grupo de oração, naquela fase. Então, você chegou na fase final ali, praticamente fica ali, participando não é igual um colégio que se forme, né? Você passou todas as fases e aí saiu no final. Mas é muito difícil, né? Uma pessoa que ingressa e que vive realmente a oração dentro dos grupos não achar uma vocação, né, dentro do Shalom. Acho que isso nunca aconteceu, né? Não, acontece. Né? Porque a gente mas é livre. Se você não quiser ficar e quiser sair, enfim. Desses grupos de oração, tem a questão das células também, né? As células, elas são para os membros da comunidade. Como na obra, eles vivem para aprofundar essa amizade com Deus, o grupo de oração, a comunidade, para não deixar de viver esse movimento de estarmos juntos, como você falou no início, da vivência comunitária. Então, para não deixar esse movimento morrer de vivência comunitária, de estarmos juntos, de rezarmos juntos, a gente tem o que chamamos de células comunitárias. Aí toda semana, aqui em Bonfim, na segunda e na sexta, os membros da comunidade se reúnem nas suas células. E aí ela é dividida também por fases. Quem acabou de ingressar tem a sua célula. Quem recebeu o sinal que nós vamos falar agora, o primeiro sinal tem a sua célula. Aí quem se consagrou que recebe outro sinal tem a sua célula. E aqueles irmãos que já têm o que a gente chama de promessas definitivas, que vão viver, por exemplo, para sempre no Shalom, tem a sua célula, é dividido. Então, as pessoas, por exemplo, que ingressaram no grupo de oração, elas participam, tipo, vamos dizer, saiu do Renascer, estão no grupo de oração, já é da segunda fase, da filoteia. Participam dessas células ou não? Não, as células ela é exclusiva para os membros da comunidade. Mesmo, entendi. Então, após o grupo de oração, você falou que nem todos chegam até o final, porque eles entram no vocacional, não é isso? Exatamente. Que necessariamente o vocacional é para direcionar a pessoa à sua vocação. É isso mesmo. Aí, por exemplo, vou falar de mim, né? A experiência que eu vivi. Eu estava na segunda fase do grupo de oração, na filoteia. Senti um desejo de aprofundar o ser Shalom, assim, para descobrir qual era o meu lugar no mundo, qual era o meu lugar na vocação. É como se eu sentia que estava faltando alguma coisa dentro de mim. Aí eu fui para o vocacional. Vivi um ano onde você conhece mais sobre a comunidade Shalom, o que como a gente surgiu, para que nós existimos, enfim, como é a comunidade de vida, como é a comunidade de aliança. E ali Deus foi mostrando, Ele vai mostrando, né? Qual é o seu lugar, qual é o seu chamado. Aí eu descobri o meu. Entendi. Você, como eu vejo, já é consagrada. Carol, parece que está no caminho. A Carol é? Da comunidade de aliança. Isso, e é postulante. Postulante da aliança. O que seria postulante na comunidade católica Shalom? Então, na comunidade existem os níveis de formação, né? Eu estou no segundo ano do postulantado. Tem o primeiro ano, que é para aprofundar, que é mais um ano para continuar conhecendo a comunidade, né? Como no vocacional, a gente começou a adentrar mais neste caminho da comunidade, e no postulantado também dá continuidade a isso. E aí eu estou no postulantado, no nível formativo do segundo ano. Isso é para... Então, o postulantado é praticamente para a pessoa aprofundar e saber se aquele é o caminho. Isso, saber se realmente ali é o lugar dela. Pelo que eu estou vendo ali, tem um postulantado tanto da aliança quanto da comunidade de vida. Sim. Se, por exemplo, a pessoa estiver fazendo postulantado da comunidade de aliança ou tanto da de vida e querer ingressar, tipo, tá na comunidade de vida e quer ser aliança, pode acontecer isso? Acontece, porque a gente entende que até as promessas definitivas, enquanto ela não faz, ela está no caminho de discernimento. Mas especialmente o postulantado é um caminho de discernimento, para realmente ver se ela se encontra, se ela se identifica com aquela vivência. Por exemplo, a Carol
pode ser que ela perceba que Deus a chama a viver uma coisa ainda mais radical, assim, que a comunidade de aliança não vai ser suficiente para preenchê-la, que ela, né, Deus quer mais dela, e ela decidir ir para a comunidade de vida. Claro que é um caminho, ela vai rezar, vai conversar com as pessoas que ela tem para conversar, com os formadores, enfim, e aí vamos discernir juntos, e aí ela vai pedir para ingressar na comunidade de vida, por exemplo, o que também pode acontecer comigo, sim. Mas hoje é um caminho um pouco mais delicado, porque eu já sou consagrada, né? Mas quando eu era postulante, por exemplo, se eu realmente percebi que ali não era o meu lugar, que viver em missão, viver essa vida missionária não era para mim, eu podia sim entrar no processo de discernimento, perceber que não era o meu lugar, retornar para minha casa, para minha família e viver como comunidade de aliança. Entendi. Que eu nem disse, né? Que eu sou missionária. Então vamos lá. Tem a comunidade de vida e aliança. A comunidade de aliança e de vida tem as suas características, né? Exatamente. Vamos começar com a Carol. Carol, eu queria que você dissesse as características da comunidade de aliança que diferem da comunidade de vida. Pronto. A comunidade de aliança, nós somos chamados a seguir esse chamado, né, a Jesus Cristo e seu Evangelho nos meios seculares. Por exemplo, no meio familiar, no meio da profissionalização, na questão do mundo secular mesmo, onde quer que a gente esteja, somos chamados a viver essa radicalidade do Evangelho. Por exemplo, ai, gente, perdi. Pode ficar tranquila. Ai, peraí ainda. Recapitula sua pergunta. Respira fundo que dá As certo. características que diferem a comunidade de aliança da de vida. Como é a vivência na comunidade de aliança? Pronto. A comunidade de aliança tem uma rotina própria. Na comunidade de aliança a gente tem que adaptar a nossa vida de oração. Por exemplo, na comunidade de vida eles têm uma manhã de oração dedicada para isso, para rezar as 2 horas que somos chamados, 1 hora de oração pessoal e 1 hora de estudo bíblico. Na comunidade de aliança, pelos irmãos trabalharem, terem suas famílias, a gente precisa adequar isso, né? Colocar a nossa oração no nosso dia a dia, né? Recebendo essa graça de Deus. Acredito que os membros da comunidade de aliança recebem essa graça específica, né, no cotidiano, de conseguir colocar a vida de oração dentro do nosso dia, né? Somos chamados a rezar 2 horas, recitar o Santo Terço, 1 hora de adoração semanal, vigília mensal, né? Então a gente precisa realmente... A célula comunitária. Nos reunimos 2 vezes por semana. Um dia é para oração comunitária e o outro dia para formação comunitária. Entendi. A comunidade de aliança, se a pessoa quiser, ela pode sair em missão? Sim. Que Inclusive, é o caso esse é da meu Carol. caso. É por isso que eu perguntei, porque como eu percebo, a comunidade de aliança ela sempre fica na sua cidade natal, né? Isso. Ou necessariamente não sai tanto, não sai mais em missão a comunidade de vida do que a aliança. Né? Porque não é que sai mesmo missão, a comunidade de vida vive em missão. A comunidade de vida vive em E a missão. comunidade de aliança, por algum chamado especial que Deus fez, ele pode pedir a ela que ela viva um tempo em missão. Que é o que Só a Carol... tempo, não mais Que na comunidade esse tempo se dá o máximo 2 anos, né? 3 para as missões que são de fora do Brasil. Pronto. E na comunidade a gente faz um retiro de 10 dias, né? Reciclagem, que a gente dá esse nome, né? De reciclagem. Todo ano a gente os membros da comunidade precisam fazer essa reciclagem até para ajudar a avançar no nível formativo. Então, na minha reciclagem eu senti esse desejo, né? Na oração Deus me pedia para aprofundar mais nesse tempo. Então ele me pediu para vir em missão. De cara eu disse, Jesus, que loucura, né? Porque a comunidade de aliança é muito diferente da comunidade de vida, né? A gente vive tudo no meio secular. A gente evangeliza na praça, no ônibus, indo para o trabalho, em todos os lugares, onde a comunidade de vida não consegue alcançar, né? Ontem eu ouvi alguém falando, né, que a comunidade de aliança, de vida, é esse motor, é um motor, e a comunidade de aliança é o que faz esse motor funcionar, sabe? É como se fosse a comunidade de vida fosse o coração e a aliança Isso, o nosso veias, fundador né? fala isso, inclusive. Tá sabendo, né? E você...
E você, Lavínia, eu queria que você me falasse assim, ela me contou um pouco sobre a aliança, a comunidade de vida, a vivência, quais são as diferenças, como é ingressar, né, como é a diferença, como eu estava falando, assim, as coisas que mudam. Os mistérios. Os né, mistérios. Olha, a comunidade de vida, a gente realmente vive um chamado mais radical. Então, eu, Lavínia, escutei de Deus um chamado. Deus me disse que Ele me chamava em missão, que Ele me chamava a deixar tudo e partir em missão. Primeiro, porque eu experimentei do amor dEle, porque eu queria amá-lo mais e porque também eu queria evangelizar, assim, que outras pessoas conhecessem a Deus como eu conheci. Então, a gente vai em missão, assim, deixa a sua casa, a sua família, se você trabalha o seu trabalho, se você estuda os seus estudos, para viver uma vida comunitária. Então, a gente vive todo mundo junto, claro, dividido. Tem a casa das mulheres, a casa dos homens, nas missões que tem casais, né? Tem a casa do casal. Mas a gente vai, deixa tudo e vai. Leva só roupas, uma quantidade específica, que a gente tem uma quantidade específica de roupa. Específica de roupa. É, exatamente. 3, 4... Não, é dividido assim. Oh, Jesus. Então, 5 roupas que a gente chama de casa, para estar no dia a dia em casa, viver a manhã de oração, porque a gente fica em casa de manhã, geralmente. 5 roupas de trabalho, que a gente chama, que é para sair, né, para ir pro Shalom. 3 roupas de final de semana, que é para as missas de domingo, e uma roupa de festa. Aí, claro que tem as particularidades, né? Tem outras. Entendi. Aí é só pegar a roupa e dobrar, né? Não dá nem trabalho para arrumar a mala. Se eu não me que é engano, pouco. também tem que passa pela comunidade, né? Se a roupa aprova ela aí, né? Tem É, essa que a gente questão tem uma também. forma de viver, de se vestir mesmo. Então, a gente não usa roupas, sei lá, decotadas. É mais tampadinha, assim, entendeu? Ah, Mas sim, deixa eu terminar aqui o da comunidade de vida. Sim. Aí parti em missão, né? Aí deixei tudo e vou viver essa vida comunitária. Onde a minha vida é toda dedicada a Deus, assim, à comunidade Shalom. Então, quem cuida do centro de evangelização, a gente que abre, a gente que está ali todo o tempo. A comunidade Aliança, como tem a sua rotina, a sua vida, vai em alguns momentos, os compromissos comunitários, não está ali integralmente como nós estamos. É como se o nosso trabalho fosse ali, que não é um trabalho remunerado, é voluntário mesmo, que nós escolhemos vir, nós escolhemos viver, Deus me chamou e eu livremente respondi. E aí a gente é enviado para cidades, estados onde a comunidade, ou países onde a comunidade está. Por exemplo, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu moro hoje aqui em Senhor do Bonfim. Mas já morei no Rio de Janeiro e morei também no Ceará, em Pacajus. Aí hoje eu moro em Bonfim até quando Deus quiser e posso ser transferida, que a gente chama, para outra missão, para outra cidade ou para outro país, porque tem também comunidade Shalom em outros países. em outros países. Cresceu bastante, né? Graças a Eu Deus. tenho até uma foto do primeiro centro do Shalom, queria que a produção botasse aí a foto do primeiro centro. Lá no Ceará. Isso aí é a primeira lanchonete, tá vendo? Primeira Lanchonete, livraria, que hoje ainda existe essa casa no mesmo lugar, Sim, mas não reformada. reformado, mas ainda funciona lá o primeiro Shalom ainda? Funciona, que a gente chama de Shalom da Paz. Inclusive é um ponto até turístico. Todo mundo quer conhecer o Shalom da Paz, porque é o primeiro lugar. O onde a Shalom em gente si nasceu então no Ceará ou em Fortaleza? Fortaleza, no Ceará. Ah, foi verdade. Rapaz, Um pequeno erro de geografia, gente. Então, Fortaleza foi onde nasceu. O Douglas comprou o diploma dele. Foi onde nasceu o Shalom. E onde é o coração, né? Exatamente. Lá, se eu não me engano, estão construindo até uma igreja, né? Estamos na igreja do ressuscitado que Já passou pela terminou, cruz. já? Está quase terminando. Terminada. E é lá onde também vai acontecer ano que vem o famoso CJS. Né? Exatamente. Congresso de Jovens Shalom. Congresso de Shalom. Agora uma pergunta também, Lavínia, sobre essa questão. O Shalom antes, ele não tinha essa questão do projeto Juventude, não é isso? Assim que ele nasceu, ele não tinha nada direcionado assim, especificamente para a evangelização dos jovens. Era necessariamente para todos. Isso. Mas a gente foi entendendo que Deus nos fazia um chamado especial, assim, de atenção aos jovens. Não que a gente não viva
a evangelização a todos, porque a gente tem famílias, crianças, né? O trabalho com os mais necessitados, que a gente, né, tem também. Mas, naquele tempo, surgiu essa inquietação de ter algum movimento voltado para a evangelização dos jovens. Aí surgiu o projeto Juventude para Jesus, onde a gente tem os grupos de orações para jovens, os serviços para jovens, eventos para jovens, especificamente para os jovens, entendeu? Seminário de Vida no Espírito Santo, que é voltado só para os jovens, porque tem a temática jovem, pessoas que estão à frente que são jovens, entendeu? Entendi. Tem quanto tempo que surgiu o Projeto Juventude? Esse ano nós fizemos 34 anos. 34 anos. 34 anos de Projeto Juventude e 41 anos de Shalom. Exatamente. Isso, rapaz, 41 anos conquistou vários países. Muito bom. Então, nasceu o Projeto Juventude, o CJS nasceu logo após ou ainda teve um bom tempo até surgir? Eu não sei exatamente quando surgiu o CJS, eu não me recordo de cabeça, eu não sou muito boa com datas. Mas foi bem perto. Começou lá em Fortaleza essa ideia de ter congresso de jovens Shalom, que era até o Ronaldo, tem alguns vídeos dele pregando nos congressos de jovens Shalom bem antigamente, assim, a estrutura bem diferente, que é muito diferente do que a gente vê hoje. Douglas já foi no CJS, que é uma estrutura bem maior, organizada, enfim. O Douglas conta como jovem? Ele Nosso comentarista oculto. Eu queria perguntar sobre isso, que a questão, você falou sobre a questão da casa onde ficam os homens, as mulheres e o casal. No começo não era assim, né? Ou já era essa didática? Tinha essa divisão de homens e mulheres, claro. Não dá pra fazer tudo Necessário, junto né? e misturado, exatamente, né? O cuidado assim, que a gente tem na comunidade. Mas, como ainda era bem pequeno e eram poucos, não tinha essa dimensão de ter casas separadas. E hoje a gente já tem essa dinâmica. Por exemplo, aqui em Bonfim, a gente tem a casa onde moram as mulheres, a casa onde moram os homens, e no início não existiam casais. Foi surgindo ao longo do tempo essa dimensão, e a casa hoje que mora o casal. Mas assim, essa casa é só para ter os momentos separados, privados de homem e mulher, mas a gente todos os dias se reúne juntos para viver as coisas comunitárias. A manhã comunitária, então os homens, o casal, se reúnem na casa que a gente chama de casa comunitária, que é geralmente onde as mulheres moram. Aqui em Bonfim são as mulheres que moram lá. Nessa casa que é maior, que cabe todo mundo, a gente viver tudo juntos. A gente... O Douglas até um dia queria saber como era essa manhã. A gente vive uma manhã diferente, uma manhã de oração. Que isso é uma diferença bem grande da Comunidade Aliança. A Comunidade Aliança tem sua rotina, vai trabalhar, vai fazer sua faculdade, enfim. E a Comunidade de Vida, de manhã, tem toda uma rotina de oração. Entendeu? A gente acorda, aí cada um faz a sua faxina, tem uma parte específica da casa que você limpa, porque, né, para todo mundo ter uma parte para cuidar da casa. Aí a gente toma café, aí começa o nosso movimento de oração. A gente reza junto, reza pessoalmente, né, você e Deus. Tem Essa questão do casal, o casal da comunidade de vida, né? Sim. É isso que eu ia perguntar. É um casal por cidade? Como é que funciona? O casal sempre, quando tem um casal da comunidade de vida, é designado uma patente maior? Como é que funciona essa questão? Não, eles... Por exemplo, na verdade, nem entendi exatamente a sua pergunta. Porque eu acho, essa nem eu sabia. Mas, tipo assim, o casal aqui de Bonfim, que é o Zé e a Tamara. Isso, eles são como se chama, o RL, né? A Tamara é a responsável local daqui da missão do Shalom em Senhor do Bonfim. Sim. Mas o Zé não é nenhuma autoridade. Ela a RL. Sim. Mas ela é casada com ele, entendeu? Entendi. Mas vamos dizer, então aqui em Bonfim, tipo, da comunidade de vida só tem eles de casal. De casal casado, sim. Sim. Mas vamos supor, vamos dizer que você case com alguém, aí vocês saem da casa para ter uma casa só de vocês. Sim, Entendi. um casal, né? Entendi. Uma família, eles têm a casa deles, têm os filhos deles, vivem a vida de um casal normal. A diferença é que, como eles são missionários, eles
vivem como comunidade de vida. Então, eles não trabalham. Claro, trabalham no Shalom. A gente vive de doação, a gente vive da providência de Deus, daquilo que os irmãos da aliança partilham, que a gente chama de comunhão de bens, que também ajuda no sustento e na vivência dos missionários, entendeu? E eles vivem toda essa rotina de oração que a gente vive toda manhã. Então, eles vêm da casa deles para viver tudo com a gente. Entendi. Sobre a questão das promessas definitivas, que eu nem terminei também, depois do postulantado... Aí vem o discipulado. O discipulado, que, se eu não me engano, muda a cor do cordão. Muda a cor. No discipulado, o da comunidade de vida é bege e da aliança é cinza. Aí depois a gente se consagra, no caso eu já sou consagrada, aí a cor é marrom e da comunidade de aliança é branco. Branco. Que é para praticamente dizer que você... Eu sou consagrada a Deus. Isso. Como é o nome desse objeto? Se chama tal, não é isso? Tal. Quem dizer, não fica no tal, né? E o nome aí é Shalom, não é isso? Shalom em hebraico. Em hebraico. Uhum. Como se possa dizer a questão, de onde surgiu, será, como ele já falou, assim, a inspiração para colocar o nome Shalom, que o significado é paz, né? O que ele conta é que foi uma coisa muito natural. No mesmo dia que eu falei que ele estava inquieto, que ele foi até para um aniversário, parece, e que os amigos dele perguntavam o que estava acontecendo, e ele, né, disse, não, que eu tô com essa ideia maluca de uma lanchonete para evangelizar. E aí perguntaram, como vai ser o nome? Ele disse, Shalom. Foi uma inspiração ali que ele teve na hora. Claro que depois a gente aprofundou todo esse sentido, né, de paz. Nós somos chamados a ser esses ministros da paz, discípulos da paz, enfim. Mas ali na hora foi realmente assim, uma coisa muito natural que Deus colocou no coração dele e ele só disse, Shalom. E a criação do tal veio logo após a criação da lanchonete ou ainda demorou algum tempo? Foi na primeira consagração. Que a gente queria ter um sinal visível da eleição de Deus. O tal ele já existe, né? Ele foi, se eu não me engano, foi São Francisco que criou o tal, que é essa cruzinha de madeira. E aí, na primeira consagração, a gente já tinha o tal, que era esse sinal visível daquilo que a gente já vivia, né, da nossa vida missionária. E criou-se para que as pessoas identificassem que existe uma cor diferente, um sinal ali diferente, que é isso. Entendi. Como diz o Shalom, né, praticamente 41 anos, né, bem novo, já conquistou bastante, se eu não me engano, dentro das minhas pesquisas. Foi recentemente, né, até acho que não faz pouco tempo que foi reconhecido até pelo Vaticano. Como reconhecido. Inclusive, pega aqui os estatutos. A gente tem um documento que foi o documento aprovado pelo Vaticano, né, pelo Papa, foi em 2012, o nosso reconhecimento pontifício. Teve em 2007, aí teve uma experiência. 2007 foi o reconhecimento provisório. Provisório. Né? Aí continuou-se, né, o Vaticano ali pesquisando, vendo as nossas regras, como era a nossa forma de vida, porque tem tudo aqui, o Moisés escreve tudo, que é a comunidade de vida, a comunidade de aliança, como é que nós vivemos, a nossa espiritualidade, nosso jeito de evangelizar, tudo está aqui. E aí, em 2012, teve esse reconhecimento oficial. Reconhecimento bem recente, 2012. Isso. Legal. Agora também, outra coisa também sobre a questão do Shalom, sobre a organização, queria que você explicasse mais. Eu sei que o Shalom é organizado por ministérios, né? Que além dos grupos de oração, e aí quando você está frequentando, como você falou, tem uns que chegam lá na Filatéia, no segundo. Eu queria saber, me dissesse quais são os ministérios e como é que as pessoas são designadas a esses ministérios. Então, nós temos vários ministérios. Tem os principais, que a gente chama, porque nós nascemos para os jovens e para os pobres. Então, tem um projeto de Juventude para Jesus. Por exemplo, eu sou a coordenadora hoje, né? Como você bem disse, na chama da coordenadora. E tem a Promoção Humana, que faz esse trabalho com os mais pobres, né? Distribuição de cesta básica, visitas às famílias carentes, né? Ação com as crianças mais carentes, esses trabalhos sociais. Aí a gente tem as artes, né? Que eu, por exemplo, fui muito atraída pelas artes. Eu só fui pro Shalom por causa das artes, porque
Eu achava muito lindo o povo cantando, uma missa diferente. Não era como eu ia na paróquia, as senhorinhas cantando, nada contra. Mas não era, era diferente, assim, o povo cantando, e eram músicas bonitas, e o jeito de cantar era diferente. Dança, teatro, então tem essa dimensão artística, que aqui em Bonfim até a gente já apresentou na praça, espetáculo musical de Natal, né? Aí a gente tem a lanchonete, a livraria, o centro de formação que dá cursos, o que a gente chama de primeiro anúncio, que entra a evangelização, a intercessão, oração e aconselhamento. Então, a pessoa que quer receber oração, conversar com alguém, ela pode ir lá e receber oração e aconselhamento. Aquela questão do Ministério de Música, Ministério de Arte, né? Que é as artes que eu falei, né? Que tem a música, dança, teatro. Basicamente, assim, são esses. Tem o Kids, tem o pastoreio, que são aqueles pastores do grupo de oração. Aí, como é designado que você perguntou, né? Não é assim, fulano vai pra isso. Não. Tudo que a gente vive no Shalom é em oração. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de conselho local, que são com a Tamara, que é responsável local, e alguns membros mais antigos da comunidade, que se reúnem para discernir a vida dos membros. E aí eles se reúnem, eles rezam, eles veem as necessidades. Claro que vem também as aptidões, né? Ver se a pessoa tem o dom, por exemplo, de cantar. Porque se não tiver, não adianta. Se ela sabe tocar algum instrumento, se ela sabe dançar, enfim. Esse que é mais prático para vocês entenderem. E aí discerne que aquele vai ser o ministério dela. No caso do Douglas, é só para tocar, porque cantar... No caso do Douglas, estou tentando investir para ele ir para a comunicação, mas tá difícil. É como se fosse a questão do acompanhamento, né? Do que a pessoa que está na organização sempre tem um acompanhador, até as pessoas da própria comunidade, né? Ninguém. É um lema nosso. No Shalom, ninguém caminha só. Ninguém caminha só. Então, todo mundo tem alguém que te acompanha, que reza por você, escuta você e te aconselha. Todo mundo. Todo mundo. Eu tenho a minha formadora, os jovens de grupo de oração têm os acompanhadores. Entendi. Aí junto com esse acompanhador você reza também para saber qual caminho seguir, né? Sim. Mas qualquer dia eu vou atrás do meu, né? Tá precisando. E agora vamos falar de uma coisa muito interessante, vamos. Né? Falamos muito sobre Shalom, mas vamos falar sobre um dos projetos, né? Que é badalado, né? É incrível, né? É onde a galera adora, né? Sabe do que eu estou falando? Não, me diga aí o que Mas a Camp Senhor do Bonfim. Maravilhoso. Nunca foi, gente, mas eu sei que é muito bom. Esse ano irei. Esse ano é fantástico. Se eu não me engano, é o que é mais esperado pelos jovens, né? O quê? Petição pra ele ir, porque ele sempre fala que vai e nunca vai, né? Todo ano o Douglas me dá certeza que vai e não vai. Esse ano eu só acredito quando chegar o dia. Vai dar certo, se Deus quiser. Vai ter muitos stories, então acompanhe lá no meu Instagram. Mas o Acampes, Lavínia, o que seria o Acampes? Acampes, o nome já diz, é um acampamento de jovens Shalom, Acampes, que surgiu justamente quando surgiu o projeto de juventude para ter um evento, era como se fosse um retiro para jovens diferentes, que naquela época, porque muitos anos atrás, isso não existia, assim, de reunir jovens para acampar e viver um retiro, né? Que você tinha tanto momentos de lazer, momentos de convivência, de conhecer as pessoas, momentos de oração, todos juntos ali. Então, o Acampes é isso, assim, é como se for, é um acampamento, você acampa. Hoje, nem todas as missões, eles acampam de barraca. Sim. Mas vivem um retiro ali geralmente é um final de semana, de quinta a domingo, ou tem lugares que é durante a semana, com tudo específico, né? Então tem momentos de oração, momentos de lazer, gincana, as noites temáticas. Esse ano a gente está preparando as festas, né, Douglas? Mas antes de continuar, para ficar melhor, produção, bota aí o vídeo aí sem ser o quinto ou outro, para a galera ter uma noção de onde vai ser o acampamento desse ano. Bota aí, produção, na televisão para a gente dar uma assistida. Solta aí. Falta um mês para o acampamento de Jovens Shalom, o Acampes do Vale. Estamos aqui no local do nosso evento. Quero convidar você a fazer a sua inscrição hoje.
No dia 13 a 16 de julho vai acontecer o Acampus do Vale, aqui no Parque Aquático Ilha do Sol. Não perde tempo, faça sua inscrição, aproveite o primeiro lote e venha viver essa experiência que é impossível descrever. A dia 13 a 16. 13 a 16 de Se eu não julho. me engano, como- Próxima quinta. No próxima quinta. Então vai ser aonde? No Parque Aquático. Faz espetacular, viu? Parque Aquático Ilha do Sol. E esse ano, desde o ano passado, a gente está vendo uma experiência diferente, que é por isso que chama Campos do Vale, que juntou Bonfim, Juazeiro e Petrolina para fazer um único acampamento. Olha que coisa espetacular. Faz conhecer gente nova, né? É, então a gente vai daqui para lá. Esse ano vai ser em Petrolina, né? Juazeiro também vai para Petrolina e os de Petrolina vão lá para o Parque Aquático, né? E a gente vive um acampamento junto às 3 missões. Olha, rapaz. Isso me lembra aqueles complicado, mas dá acampamentos tudo de certo. filme. Dá né? tudo certo. É ótimo, aventura. E olha que a gente também, para ficar ainda melhor, temos depoimentos de pessoas que estiveram lá. E vamos botar aqui, e pelo depoimento dá vontade de ir. Bota aí o primeiro depoimento aí, produção. Incrível, eu acho que essa é a palavra que eu posso mais usar para descrever, porque eu tinha zero vontade de estar lá. Eu literalmente fui arrastada pela minha mãe para ir para lá, para o meu primeiro acampamento. Mas eu fui, né? Não conhecia ninguém. E eu tinha muito receio por essa questão de não conhecer ninguém, mas eu fui, né? E quando eu fui, eu fiquei com muita vontade de um replay, porque eu tive uma experiência muito grande de conhecer mais a Deus. Apesar de toda já a minha caminhada, eu conheci mais a Deus, um amor assim que eu fiquei, que cura tudo, que me libertou de coisas que eu achei que eu levaria pra minha vida toda, que eu teria que aturar aquilo, né? Simplesmente, mas Deus é Deus e Ele foi me transformando, como me transforma até hoje. O Senhor, quando Ele me mostra quem Ele é, eu vejo cada vez mais quem eu sou, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, né? Então, é isso mesmo, me fazer reconhecer que Ele é Deus, em Deus eu tô no lugar certo. Então vai viver essa experiência no Acampus. Não se preocupe com coisas mínimas como dinheiro, local, isso tudo é necessário apenas uma abertura verdadeira de coração, que o resto totalmente se resolve. E tudo Deus faz ali e é isso. Olha, Sasuke, não dá vontade de ir não, Sasuke? Rapaz, me lembra muito aqueles acampamentos de filmes, né? Muito bom. Parque aquático, as gincanas, né? Muito bom. Rapaz, olha, eu sei, Sasuke, que você não curte muito acampamento, mas e aquela piscina, não dá vontade de ir não? Rapaz, dá vontade de descer naquele tobogã ali. Rapaz, você mostrar esse seu corpo esbelto, né? Aí o pessoal corre. Molhar essas tranças aí, rapaz, olha. Rapaz, ninguém vai nesse negócio aí. Vai, Se eu vai, tiver vai, lá, vai. os caras caem, aquele Sansão ali tá estranho. Queria também botar outro depoimento também de outra menina, top também, grande Duda, né? Arrasou também. Pra ver se a gente convence o Sasuke aí, viu? Duda, como foi seu primeiro acampus? Bom, eu participei do meu primeiro acampamento no ano passado e eu já adianto que eu não queria ir para o acampamento, mas Deus deu um jeito de providenciar tudo, inclusive a grana que eu não tinha, e eu fui. E chegando lá, assim, com o passar dos dias, das coisas que foram acontecendo, dos momentos de oração, gincana, lazer, tudo que foi tendo, das festas, Deus ele foi me fazendo experimentar de um amor que era derramado sobre mim, sobre todos os jovens que estavam ali. E ele ia me fazendo ver que a minha oferta por aqueles jovens valia a pena, porque eu não fui como uma participante, eu fui como servo. Então eu ia vendo aqueles jovens tendo a experiência com Deus e eu também ia tendo. Inclusive, dos momentos que ficou mais forte para mim foi uma adoração, onde Deus ele ia falando para mim que Ele vinha preenchendo todos os meus vazios. E ali eu sabia que aquela experiência que eu tinha e que aqueles jovens tinham não ia ficar só ali, mas ia durar para a vida toda, assim. Então eu recomendo muito que quem puder ir para o Acampus vá, porque é uma experiência incrível, maravilhosa, é uma oportunidade incrível de conhecer outras pessoas, outros jovens. Dali se começaram amizades que perduram até hoje e são amizades em Deus. E é isso, é top, vão, porque vai ser muito massa. Paz. Eu nunca fui, né? Mas falta os depoimentos, né?
É que eu sempre tive um problema de dormir fora, né? Mas assim, o parque aquático chama a gente bastante, né? Deus também, né? Mas top, viu, Lavínia? Top. Dia 13 a 16, acampamento. 13 a 16. Estamos organizando tudo com muito carinho. As festas desse ano, né? Festa havaiana, festa das cores, festa da fantasia. De desenho. Desenho animado o tema. Já estou com a minha fantasia pronta, né? Qual a sua fantasia? Pode estragar a surpresa? Não pode estragar a surpresa. Douglas, Oi. tu fala que não gosta de dormir fora. É só você não dormir. Tu vive na revoada. Tu vive acordado. É só ficar acordado a noite inteira, né? 4 Vive aí dias na seguidos, rua, hein? Chega em casa de manhã cedo, é só você fazer a mesma coisa. Olha, o Sasco dando a dica. Realmente, eu fico 3 dias acordado na festa, né? É, No qual é o problema acampamento. de você ir para acampamento e ficar acordado? Ah, você me lembra muito um personagem de um filme, rapaz. É o Dick Sands, dos Jogos Mortais. Rapaz. Eu vou mandar fazer uma máscara pra tu na próximo programa, Eu viu? tenho uma bicicleta também. Bicicleta mais cara. Tá Mas, vendo aí, ó? Só que- mas é isso, Sasco. Vai se... Muquirana. Deu vontade de ir? Deu vontade de ir? Rapaz, olhando essa piscina No aí, gaguejo? dá uma vontade. E aí, então, vamos fazer uma pequena pergunta para se o Sasco quisesse agora se inscrever na Vinha, como é que ele faria? Simples demais. É só entrar no nosso link de inscrição, fazer essa inscrição e realizar o pagamento. Olha, rapaz. E o link de inscrição tá onde? O link de inscrição tem na bio do Instagram. No Instagram chama Campos do Vale. Então lá na bio tem um link que direciona para o nosso site. E aí ele pode fazer pelo cartão de crédito, pelo Pix ou pelo dinheiro, indo até o local, que hoje é a casa comunitária, onde a gente mora, para realizar o pagamento. E como estão os valores para ir para esse campus maravilhoso? Nós dividimos em lotes e hoje nós estamos no terceiro lote. Hoje, Bonfim entrou no terceiro lote. Então, o terceiro lote está assim. Tem promoção nesses lotes aí? Teve promoção esse final de semana, Aí, olha. tá vendo, pessoal? Mas Vocês estamos que não comprou ainda. conversando se a promoção vai durar até quinta ou se a gente encerrou mesmo ontem. Sim. Mas hoje, para participantes, está o valor de 250 e para quem vai servindo, que são as pessoas que já viveram uma experiência, que vão realmente para ajudar quem vai a primeira vez a viver a sua experiência, está 150. 150. Mas vamos especificar, são 250 reais para o participante, 150 para servo. Mas o que está incluso nesse maravilhoso pacote, Lavínia? Além desse parque aquático maravilhoso, o De seu 4 dias você vai estar lá. de quinta a domingo, o seu Vai transporte engiar as que te mãos leva- de tanto nadar. o seu transporte que te leva de Bonfim para lá e te traz de volta para cá e também a alimentação. Olha, tá de graça. Só para ir para lá tá 90 reais. Só para ir. Se fosse de passagem. Passagem fora a entrada do parque aquático. 4 dias de parque aquático e a outra fortuna. E para dormir na barraca com várias pessoas, olha a resenha, violão, né? Jesus Cristo, só de Jesus Cristo tá lá, uma maravilha, né? É uma fogueirinha na beira do rio, só não pule no rio, por favor, gente. Por favor mesmo. Por favor, não deem dor E dá de pra cabeça pescar lá nesse dentro. rio ou é só pra ficar olhando mesmo? O quê? Como? Dá pra pescar no rio ou é só pra Dá, ficar olhando? lá tem umas traídas top. Não sei se você vai já pensar. Tomar um banho ali de tarde. Mas então, Lavínia, a pessoa pode se inscrever até na quinta-feira? Até na quinta. Até Antes de a gente sair, até quinta, no ato da. Como é que fala? No ato da Do check-in saída. ali, Isso. você pode fazer sua inscrição. E aí também tem uma coisa também, a pessoa que não poder ir na quinta, ela pode ir no sábado, não pode? Se for participante, é uma coisa a se conversar. Porque é a primeira vez que a pessoa está indo e a gente acha legal que ela viva todos os dias, porque é um caminho ali para ela experimentar de uma forma inteira tudo. Se ela for servindo, como ela já participou outras vezes, ela pode ir a partir da sexta, a partir do sábado, ou só um dia. Mas a pessoa que vai participando, a gente pelo menos ir, se ela não puder ir na quinta, ela ir na sexta. Entendeu? E ela, Viver 3 dias. e se ela indo na sexta, ela paga o mesmo valor? Aí ela pagaria 170. 170, muito bem. Cada dia que passa, aumenta 10 reais, 20 reais. Mas aí são coisas, Vai subindo. o participante, são coisas a conversar, assim. Não é só, sim, eu não sim. quero ir a partir de quinta e vou só sexta. Aí, Pronto, então Mas no caso, você isso não é só pode ir com na quinta, participante. conversa com o Lavínia, que Pessoa você que não vai é, não. e dá tudo certo. E quinta-feira, onde está saindo que horas? às 16 horas, aqui do Marista, na nossa casa comunitária. Isso, para você que é participante. Pro servo, infelizmente, é 3 horas. Viu? Vamos sair às 15 horas. Às 15 horas.
Eu queria botar Isso mais aí um é pra vídeo. pessoa entrar no Shalom, né? E entra. Aceite Jesus, Sassi. Acho que ele tá querendo. Tá querendo? Ele ficou tentado, ó, tá meio pálido. Isso é falta de Cristo. É a luz aqui em cima. Ah, tá certo. Queria pedir à produção para passar o vídeo do Acamp do ano passado, né? Para o pessoal também ver como é a dinâmica, né? Eu queria que a produção botasse. Rapaz, como vimos, temos arraiar também, né? Temos arraiar. Já prepare sua roupa junina que nós teremos arraiar. Rapaz, ó, leve uma mala muito grande, porque só de roupa para evento é muito. Pra caber o chapéu de palha já dá trabalho já. Vai com ele na cabeça já. De quebra já verdade. traz umas coisas de lá, né? Uns lanches. Deve sobrar alguma coisinha pro pessoal trazer. O cara chega e tem um bolo de milho assim na casa da pessoa. É um bolo de milho, ó, 3 dias, deixa eu jogar pra dentro. Então a Campus é isso, né? Vai ter festas maravilhosas, vai ser em Petrolina, vai sair na quinta-feira. Jovens maravilhosos, eu vou estar lá, gente, então vai ser top. Já é um impulso muito grande pra todo mundo ir, né? A Lavínia não acredita? Ela não acredita, mas quinta-feira, quando estiver entrando dentro do ônibus... Só quando você chegar lá que eu vou acreditar. É que ela tem medo de quando chegar lá eu pegar outro voltando, né? Não, porque ele vai pegar Brincadeira, mas eu sei que ele tá com vontade de ir, tá com uma vontade aquela Uma incubada. vontade muito grande de ir, sabe? Distrair a cabeça, a mente. Tá precisando, né? Não é isso mesmo, Lavínia? É isso. Também tem as camisas, né? Se você quiser adquirir. Né? Gente, ó, o Douglas tá com uma, eu tô com outro modelo. Carol tá com a mesma dele, mas nós temos as nossas camisas no valor de R$30. Você pode adquirir a sua. Adquirir. Aonde adquirir? Também lá na Casa Comunitária do Shalom. Que fica na rua? Avenida Roberto Santos, número 437, Marista. Mas caso você não queira ir lá e adquirir no dia, também pode, né? Pode Isso, sim. Né? Muito bem, muito bem. O papo foi excelente, Lavínia. Eu queria que se chegasse para a câmera e acrescentasse assim mais alguma coisa, falasse uma coisa do Arcamp. Eu queria falar o dia todo, né? Mas sinta-se à vontade de retornar aqui para a gente falar mais sobre o Shalom, né? Sim, Acredito se que tiverem faltou dúvidas, muito... podem colocar nos comentários, depois a gente pode responder. Uma pergunta para ela, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, Sassi. É tanto em relação ao Shalom, sobre o Acampus também. A pessoa que não é católica, ela pode ir para o Shalom ou para o Acampus? Com certeza. A gente aceita todo mundo. Pode ir. Principalmente essas pessoas têm que ir para lá. principalmente. Eu acho que o Shalom e o Acampus é literalmente as pessoas que não são católicas. O nosso foco é evangelizar. Então, a gente não quer que vá pessoas que já, claro que podem ir, mas que já são da igreja ou já querem ir só porque já têm a vontade. Nosso desafio é alcançar aqueles que nunca tiveram uma experiência com Deus, não gostam de ir para a igreja, ou sei lá, como eu ia só na missa do domingo, porque minha mãe me obrigava. E você mesma viver ali. Se não for, vou tirar a internet. Como? Se não for, vou tirar a internet. Era bem assim que ela ia. Vá pra missa, meu filho, senão eu não assisto desenho. O Charles era cristão lá, ó. E ainda se vier. Era uma obrigação, mas eu ia pra missa bem cedinho, porque aí eu já tinha um livro pra aproveitar pra fazer minhas outras coisas, né? Ah, entendi. Claro. De manhã claro. a pessoa querendo dormir. Nossa, rapaz. Vou chamar outro dia pra você contar toda a sua história de vida também. Rapaz. Eu venho. Venho, com certeza. Então, alguma coisa acrescentada a Campus, Grande Lavínia? Não tenho muito para acrescentar, porque nós já falamos muito, mas a Campus é impossível de descrever. Você só vai saber se você viver. Se você não for, só você não vai.
Então, agradeço muito vocês aqui no programa. E, como eu disse mais uma vez, sinta-se à vontade de sempre voltarem para a gente discutir mais. Com certeza ficaram muitas outras dúvidas. Como diz, esse é o programa Mistérios do Shalom, com a Alvínia Santos e Carol. Suas considerações finais? Foi um prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouco sobre a minha vida, sobre o que eu vivo como Shalom, como missionária aqui em Bonfim, né? Espero que muitas pessoas tenham o desejo de pelo menos conhecer, saber onde fica, saber ver como é que funciona, e em algum grupo de oração estarei lá te esperando e te acolhendo também, viu? Carol? E te esperamos no Acamp. Gostei, Carol, obrigada. Pois é isso aí, gente. Agradeço mais uma vez vocês terem assistido aqui o Tão Absurdo com grande Lavínia Santos e grande Carol, as celebridades do Shalom. Carneirinho da Revoada vai estar no Acampus, eu prometo. Misericórdia. Então é isso aí, até o próximo programa Tão Absurdo com esse apresentador que não é bonito, mas é engraçado. Chama Papai Pressão Mundial e valeu. Na Desejo Gelateria Confeitada, você encontra o verdadeiro gelato artesanal, sem adição de aromatizantes, corantes artificiais, gordura vegetal hidrogenada e emulsificantes. Temos também mini paletas e picolés na mesma linha natural. Sem contar que na Desejo você também encontra o tradicional açaí, além de uma variedade de tortas, doces, salgados e bebidas expressas. Temos um diferencial nas opções de gelato, como por exemplo os sabores licuri, capim santo e banoffee. Sem contar que você ainda encontra sabores sem açúcar, como por exemplo morango, manga com maracujá, dentre outros. A Desejo traz o melhor de sabor e qualidade para nossos clientes.